eu vejo que ao longo dos 6 meses, dentro dessa relação, o Matheus é o centro disso tudo, tá? Porque tudo vai girar em torno dele, vai depender dele, ele vai estar jogando. Então ele vai precisar pensar, refletir, vai ter uma conversa, vai ter sim uma decisão, vai ter um esclarecimento, uma verdade que vem à tona, muita falação. E aí, meu povo, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Oráculo Além da Matrix. Para você que já frequenta aqui o canal há muito tempo, obrigada pela confiança de mais uma vez estar aqui. Você que é novo no canal, assista com curiosidade, mente aberta, porque provavelmente não é uma leitura como você está acostumado a ver por aí, é diferente. Vamos então adentrar aqui na leitura que eu já fiz aqui na minha mesa, tá? Esse é o segundo vídeo que eu tô gravando, inclusive porque eu não estou em casa, eu estou no meu... Aliás, eu estou na minha casa, que era de onde eu gravava antes. E aí eu mudei os equipamentos para o estúdio, né, que é um espaço de atendimento também presencial que eu tenho. E aí eu fui gravar com esse tipo de microfone, saiu um chiado horrível todo o vídeo. E aí eu tô tendo que regravar. Vou então já falar diretamente para vocês, as cartas já estão aqui, né, selecionadas, e vou falar quais foram os resultados. Então, primeiramente, nessa leitura do momento presente, o que o Matheus sente pela Isabelle. No resultado saiu o Matheus muito empolgado, tá? Ele tem um grande potencial, ele tá apaixonado, assim, pela Isabelle, e mostra a Isabelle também muito apaixonada. Agora, a diferença que eu vejo nos dois sentimentos aqui, tá? Pra você que... Eita, Zorra. Pra você que não tá acostumado com a minha leitura, eu faço leituras técnicas e também leituras intuitivas, que são diferentes coisas, tá? Então, é assim... falando de leitura técnica, a gente está falando do campo emocional, tá? As cartas, elas fazem leituras tanto do nível mental, do nível emocional e do nível material, aquilo que são as ações, aquilo que se concretiza de fato. Muitas vezes a gente não entende as ações humanas, por quê? Porque a gente não sabe o que está por trás. E muitas vezes o que é falado também, o que é mostrado, principalmente dos famosos, não é a verdade, né? Então a gente acaba desvendando com as cartas aquilo que eles não nos revelam. Obviamente, dentro do limite, respeitando certas coisas que nem tudo a gente vai revelar, tá bom, gente? Então, o que eu percebo de diferença do sentimento de um para com o outro, ou seja, existe a reciprocidade, os dois se gostam muito ainda nesse momento, tá? Nessa leitura na data de hoje. Que eu sinto que a Isabelle já tem muita parceria ali dentro desse relacionamento. É um relacionamento, é um sentimento que visa a longo prazo, que quer criar raiz, que quer ampliar a família. Eu vou falar com as palavras que vocês vão entender, tá? Aqueles sonhos de construir uma família, de ter bebezinhos, O Matheus, ele tem essa vontade também. Só que o Matheus, eu vejo assim, muita rapidez, ele querendo também tudo muito rápido. E olhando a longo prazo. Mas eu temo que o Matheus é menos pé no chão do que a Isabelle. Então, essa foi a primeira leitura que eu tinha feito no outro vídeo, tá? E aí, por isso, as cartas já foram retiradas da mesa, porque foi a leitura inicial. Para a leitura secundária, eu perguntei, ao longo dos 6 meses, dos próximos 6 meses, estamos fazendo essa leitura agora em maio, começo de maio aí, primeira semana de maio. Então, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Então, a gente estica aí final do ano, tá? Entre novembro e dezembro. O que tem para acontecer, a gente vai falar algumas coisas aqui, tá? Bom, o que dá para perceber é que é um casal
que fala muito, conversa muito. E tem muitos planos, tem muitos sonhos dentro desse contexto de casal, de família, e nananã, tá? Só que o que mostra aqui é que ou por o trabalho de alguém está se dedicando muito ao seu próprio trabalho, à sua carreira, que não está podendo dar a devida atenção ao relacionamento, tá? Isso vem de um dos dois. Eu posso, inclusive, agora até confirmar quem desses dois está focando muito mais no trabalho. Pedi uma carta, que saiu 2 cartas. Falei que ia ser mais direto, mais rápido. Mas aí vai surgindo aqui a vontade, né, de... Não tem jeito. É Mateus, confirmando Mateus, tá? Então, vamos lá. Olha só. O Mateus, ele tá no centro aqui. Já tinha saído o rei de espadas. E agora com o rei de copas, ele sai de novo no centro aqui, tá? Ele confirma essa pessoa aqui. É como se ele não sentisse que ele tá preparado para construir uma família, mesmo que seja uma família daqui a 1 ano, 2 anos, ele não se sente forte o suficiente, capaz o suficiente disso, tá? O que eu vejo em toda a leitura aqui para o Mateus, né, nas cartas aqui, é que o Mateus, ele vive muito no mundo da lua. Ele sonha muito, tá? Ele pensa muito e ele fala muito. A nível concreto, ele não faz o tanto que ele sonha, que ele pensa e que ele fala. Por isso que existe, numa leitura para casal, né, quando os clientes vêm consultar comigo, eu não respondo simplesmente uma perguntinha. Eu não faço esse tipo de leitura, porque eu posso estar entregando aqui uma resposta equivocada. Que tipo de leitura é essa, né? Eu vou estar falando do campo emocional, do campo mental, eu vou estar falando do que eles estão querendo, mas do que não vai se concretizar. E se eu falo apenas aquilo que vai acontecer a nível de concreto, as pessoas não vão entender o que está por trás disso e vão ficar questionando, duvidando, revoltadas, não aceitando. Então, nas minhas leituras, eu trago o que está por trás. Eu não só dou o resultado, eu falo o que vai acontecer, mas eu falo os bastidores, aquilo que ninguém fala, aquilo que ninguém está vendo, enxergando. E assim, as pessoas ficam um pouco mais conformadas e entendem o aprendizado disso tudo, que tudo na vida é aprendizado, tá? Todas as ações, reações, situações que acontecem na nossa vida, positivas ou negativas, servem para a nossa evolução individual. É isso que eu trago nas leituras, apesar de ser leitura para famosos, para casais, mas eu vou sempre passar essa mensagem aqui, tá? Bom, então tem alguém que se dedica por demais ao relacionamento, certo? É como se o Mateus se sentisse sobrecarregado também. O Mateus, ele tem, na ideia dele de ser pai e de ser marido, que arcar com tudo, ele tem que, principalmente como pai, ele precisa estar em um patamar muito alto, na cabeça dele, do que ele espera dele, tá? Só que o que acontece é que ele acha que existe uma preparação para isso, que precisam estar num patamar, mas não é bem da forma como ele pensa, tá? Então ele vai precisar pensar, refletir, vai ter uma conversa, vai ter sim uma decisão, vai ter um esclarecimento, uma verdade que vem à tona, muita falação, provavelmente conversas, discussões e fofocas nesses próximos 6 meses,
No que diz respeito a negativo, eu vou falar o positivo e o negativo, o que vai acontecer de bom e o de ruim, tá? Para vocês irem entendendo aqui. Então, o que é negativo? O Mateus, ele acaba sendo, assim, muito romântico, ele é aquele galanteador, ele é aquele que sonha e que se declara, que quer mostrar para o público, quer mostrar para as pessoas, e isso e aquilo, mas, ao mesmo tempo, existe uma imaturidade, existe uma dependência emocional, certo? E que briga com esse outro Mateus aqui, que é racional, que quer ser mais ponta firme e que quer fazer as coisas só na hora certa. Esses dois Mateus, eu vejo que ao longo dos 6 meses, dentro dessa relação, o Mateus é o centro disso tudo, tá? Porque tudo vai girar em torno dele, vai depender dele, ele vai estar jogando, né? A energia dele vai estar predominando. Então, jogando no que sentido que ele vai estar jogando? Ele vai estar movimentando com palavras, com ideias, com planos para segurar não só o relacionamento dele com a Isabelle, mas também a mãe, a avó, a família, o contexto que ele traz ali, seja de cultura, o berço dele, a vida dele que ele tem ali, né? Que ele é muito enraizado, assim como a Isabelle. Ele também são duas pessoas de regiões extremamente diferentes, que são enraizadas em sua cultura. Então, por exemplo, eu sou do norte do Brasil. Eu entendo que a gente tem uma cultura muito forte, mas eu estou desligada há muitos anos. Já morei muitos anos em outros países. Hoje eu moro em Portugal, mas já morei na Holanda, morei em vários lugares do Brasil. Estou desligada dessa cultura. E o meu marido é do sul, porém, ele nunca foi ligado à cultura dele, certo? Então, é mais fácil. Nós estamos falando de um casal que ambos têm essa ligação forte. Isso vai trazer problemas para eles resolverem. Eles vão ter um aprendizado dentro desse relacionamento para equilibrar isso. Mas e aí? Quem ganha? A cultura deles, né? As diferenças? Ou será que isso aí vai fazer com que eles se unam ainda mais? Então, essa leitura, ela é para os próximos 6 meses, tá? Para que vocês possam acompanhar. Se eu falar daqui a 10 anos, vai ficar o vídeo aí e ninguém vai ligar. Mas, conforme as coisas vão acontecendo, vocês vão vindo aqui no vídeo e vendo, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Vamos continuar aqui. Então, vai vir algum esclarecimento, vai vir talvez alguma descoberta sobre a vida do Mateus? Pode ser, tá? Tem isso para acontecer. Eu não posso deixar de falar que existe aqui o que ronda o Mateus, as energias. Que energias são essas? Energia de paternidade, tá? Energia de talvez a ideia de ser pai. Pode estar muito no campo das ideias, tá, gente? A ideia. Então, eu não vejo necessariamente nessa leitura que há uma gravidez. Porém, essa energia está muito rondando o Mateus. Então, pode ser nascimento de alguém próximo a ele, né? A chegada de um bebê na família dele. Pode ser chá de revelação, batismo. Pode ter até um casamento, um noivado ali por perto, né? Mas tem chegadas de bebezinho, de crianças ali na vida dele, né? Isso inclui pet, tem crianças, tem coisa nova, tem eu vejo animais, pode ser muito mais do que apenas uma criança, tá? Bom, é também uma decisão que ele vai tomar ao longo desses 6 meses, tá? Isso pode acontecer mais pro fim, que ele vai decidir entre esse amor. Ele talvez pense, nossa, ainda tá muito no início, é algo muito novo e talvez não valha a pena sacrificar tanto em prol disso.
Vamos lá, então. Eles vão fazer projetos de se encontrar, de viajar, tá? E vai ter muitos atrasos, são viagens que não irão acontecer. Como eu falei, devido a alguém tá trabalhando, desencontro de agenda ou desinteresse, né? Assim, não tem interesse suficiente nesses encontros, tá? Inclusive, pode ser essas reuniões mais de família e tal, essas coisas que tem, e aí a outra pessoa não vem. E aí o outro pensa, pô, essa pessoa não tá achando que eu sou... não tá me vendo como importante o suficiente. Um dos dois tende a achar que não é suficiente, que não tá tendo o suficiente, que me leva a crer que é a Isabelle, porque eu vejo a Isabelle, agora eu tirei, mas no fundo do deck me vinha a Isabelle tendo uma decepção, né? Ela se sentindo frustrada, muito provavelmente pela falta do Matheus, né? Dele. É como se tivesse muito da parte dela para o relacionamento e pouco da parte dele. Tá bom? Aí eu vejo eles tendo que encerrar um ciclo aqui, tá? Essa viagem comprova aqui que existe viagem. Pode ser uma viagem internacional que eles cheguem até a fazer, tá? Mas é uma viagem como se eles fossem rodar o Brasil todo, ou se eles fossem realmente para outro lugar fora do Brasil. Além disso, existe reviravolta, tá? Ainda esse ano, nesse casamento. Ó, já tô prevendo casamento. Por que não casamento, né? Porque tem pedido de noivado, tem essa energia no ar. Mas eu vejo muito na energia, eu vejo muito na falação, eu vejo muito na promessa. E atenção, isso pode acabar parecendo pra mídia, porque quando eu faço leitura, eu geralmente peço, me mostra o que nós vamos ver, o que os fãs vão ficar sabendo, o que a mídia vai ficar sabendo, porque não adianta falar e vocês depois não saberem de nada, né? Então, na concretude eu já não consigo ver, porque tem algo que vai mudar aqui, tá? Então, vamos lá. Viagens, novidades, crianças pairando ali. É possível que o Matheus acabe se mudando por causa da Isabelle, tá? Ainda não posso dizer que é morar junto. Eu não vejo que é morar junto. É possível que eles vão para um lugar em que esse lugar seja mais centralizado. Eles vão precisar tomar essa decisão, tá bom? Então pode ser que ele fique um tempo até lá com a Isabelle, mas eu vejo ele indo. É mais fácil o Matheus ir do que a Isabelle ir. Eu não vejo a Isabelle indo para onde o Matheus está. Inclusive, na leitura dela, que eu não tô achando aqui nem as cartas, gente. Acho que eu já tirei aqui. Eu vejo que para Isabelle se mudar, não convém ela se mudar para o Alegrete, né? Lá para o Rio Grande do Sul. Porque é muito distante da cultura dela e é muito distante da onde ela pode crescer financeiramente, tá? E isso pode ser um fator para a separação deles no futuro, tá? Ah, mas você vê separação? Eu vejo uma separação, tá? Vai acontecer uma separação, eles vão se separar. Eu vejo, é possível esse retorno? É possível esse retorno após a separação. Mas vai ser algo totalmente diferente, não vai ser do jeito que era antes. Então, se é um namoro de lá e cá, que tá um aqui, outro tá lá, ou alguém foi para aquele lugar lá, aí eles se separam. Voltam, uma vez que eles voltem, eles se reconciliem, não vai mais ser naquele lugar. Vai ser tudo diferente. Eles só voltam
se for para ser tudo diferente, né? Não é simplesmente aquela briguinha ali de, ai, voltou, como eu vejo muitos casais aí, influências acontecendo, né? Se voltar. Tem possibilidade? Tem, porque aqui a minha leitura de 9 cartas, né, aqui, abriu com a carta da cegonha, tá? E fecha com a carta do caixão. Vamos falar dos acontecimentos aqui. Mãe de um lado, tá? O Mateus, ele vai fazer tipo assim, uma jogada. Essa palavra tá vindo, eu queria falar uma outra palavra, porque jogada eu acho um pouco negativo. Mas sabe aquele joguinho da pessoa que é muito passiva, que quer ter os dois lados, ficar bem com todos os lados, igualzinho como ele era no Big Brother, né? Então, se a mãe, um exemplo para vocês entenderem melhor. Se a mãe vem e fala assim, olha, eu não concordo de você ir para aquele lugar, eu não concordo de você deixar sua vida aqui, eu não concordo de você seguir essa profissão com essa pessoa, por causa dessa pessoa. Ele vai concordar com a mãe dele. Essa é a tendência que as cartas mostram da postura do Mateus dentro desse relacionamento nos próximos 6 meses, que vai acontecer. O Mateus tombando pra lá e pra cá. E aí a mãe fala. E aí ele dizendo, não, é verdade, eu concordo. Tipo, iludindo a mãe. E aí vem a Isabelle do outro lado. Porque a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, e a gente não sei o quê, e vamos construir isso, e vai ser ali, vai ser naquele local, vai ser tanto, vai ser tal dia, vai ser tal hora. E ele, vamos fazer, claro, amor, não sei o quê. E aí, uma quer uma coisa, a outra quer outra, ele vai falar sim para as duas, ele quer agradar todo mundo. Em cima, sobre a cabeça do Mateus aqui, a carta das nuvens, ele sendo muito volátil nos pensamentos, nas ideias dele, mudando o tempo todo, a nível de objetivos. São objetivos rasos, né? Porque parecem, por mais que pareçam profundos, mas é tudo para tá bem, para se resolver, para não ficar mal. Por quê? Porque de um lado ele tá apaixonado, por outro ele tem a mãe ali como a mãe, a avó, a parte feminina, tá? É a parte feminina que comanda, né? Que dita o comportamento. Aquele menino da mamãe, né? Filhinho da mamãe, e que ele, de certa forma, ele tem esse medo, existe esse medo de sair. E ele, como se ele estivesse escondendo o tempo todo o jogo. Por quê? Porque ele quer manter aquilo, ele quer manter as duas coisas. Tá bom desse jeito que tá. Mas isso vai irritar o outro lado, que é o lado, como eu falo, a Isabelle, tá? Então, muitas conversas, viagem pra lá e pra cá, tá? Bastante viagem. A vida dele vai estar o tempo todo viajando, ele conversando, ele procurando o tempo todo uma solução através do diálogo e de convencimento. Mas nas atitudes dele, são atitudes que não tem muita raiz, que não tem muita força, que são passageiras, que são boazinhas, aquelas gotinhas de demonstrações, o começar a fazer e não concluir, tudo é como se fosse passageiro e que parece legal, parece bom, mas não é. E aí é possível que haja esse encerramento, tá bom? E aí é possível que haja, assim, venha uma finalização na vida do Mateus. Como eu falo, essa finalização que vem na vida do Mateus, a gente pode deixar aberto aqui por enquanto, que ele, num primeiro momento, até conseguindo dar esse passo
pra longe da mamãe, tá? Mas ainda acho que é passageiro, sabe? Se ele der esse passo pra longe da mamãe, é passageiro, tá? Por enquanto é o que eu vejo aqui. Pra resolver isso, tá? Pra resolver isso. É pela Isabelle que ele vai acabar optando mais cedo ou mais tarde, tá? Agora, a longo prazo, né? A gente vai continuar fazendo leituras para depois dos 6 meses, 1 ano e tal. No que isso vai dar, certo? Para mais de 1 ano, para mais de 2 anos, assim. Se eu ver aqui o que a gente pode ver para 1 ano, por exemplo, se a gente já pode adiantar ainda nessa leitura, Isabelle e Mateus. Mas, ó, o Mateus ouvindo muito, meu Deus, às vezes o Mateus, assim, não sabe quem ouvir e ele acaba ouvindo muito, ouve os 2 lados, sabe? Indecisão. Mas tem reconciliação, tá? Tem reconciliação. Mas a Isabelle cada vez mais em dúvida. Cada vez mais em dúvida nesse relacionamento, tá? A Isabelle desiludida. Não tem, assim... É um relacionamento a longo prazo que vai ficando parado, monótono. E que tende a fazer as coisas... a ficarem mornas, tá? Mas ainda vejo eles juntos. Apesar disso tudo, eu vejo eles juntos, tá? Ainda vejo eles juntos. Vejo a reconciliação. No caso do Mateus, ele terminando com a Isabelle, eu vejo uma reconciliação. De uma outra forma, eles vão ter que revirar. Esse relacionamento não vai ser da mesma forma que acontece durante esses meses. E se eles encerram, os 2 vão se mudar. Os 2 vão ter que mudar a vida totalmente para que fiquem juntos, tá? E se o menino se separar da mãe dele, ele vai ter muita dificuldade, ele vai ter uma tendência a voltar ali, enfim, vai ter ainda bastante confusão, briga, fofoca. Vocês podem esperar discussões aí, podendo ser da parte da família, tá? Muitas informações, muitas comunicações, fake news, dentre elas, até sobre o Mateus, tá? Vou encerrar por aqui essa leitura, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, ativa o sininho, obviamente, para você ficar por dentro das próximas leituras. Segue no Instagram, se você quiser. E aí nos comentários você pode deixar também a sua pergunta para a próxima leitura, dar uma ideia de quem você quer que eu tire, tá bom? E a gente se vê na próxima leitura. Um beijãozão e bye, 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 bye.